Bem-vindos a mais esta reflexão. A vontade de Deus, o seu querer, é para que nós não só entendamos o contexto em que vivemos, não só a maneira como nós devemos andar neste mundo, mas de fato o que nós precisamos expressar, revelar, manifestar ao mundo. A vontade de Deus é que nós sigamos a verdade em amor. Expressarmos o seu amor, revelarmos o seu amor, manifestarmos em nossas relações o seu amor. Isso tudo é a vontade de Deus, se resume somente nisso. Para isso, a gente precisa compreender não só a obra de Deus, o propósito da igreja, da família de Deus, do povo de Deus, o corpo de Cristo, como que a gente possa entender a maneira como nós devemos andar neste mundo, ou seja, a nossa vocação. E tudo isso Deus fez, tudo isso Ele planejou muito antes da fundação, para nós expressarmos e revelarmos o seu amor ao mundo, de maneira que a sua vontade seja cumprida, o teu propósito seja realizado, a tua glória seja revelada, que a gente seja para o louvor da sua glória, para que em todas as coisas que nós fizermos tenha um só propósito: encher a terra com conhecimento da glória do Senhor. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, andando segundo as virtudes do Pai, expressando o Pai ao mundo, não de outra maneira, não fazendo outra coisa. Por isso, seguir a verdade em amor é o que nós somos chamados para fazer, viver e andar. Paulo fala sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 14 ao 16, que diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ele começa para que não sejamos como crianças, ou seja, ele constituiu a igreja, distribuiu as funções, deu os dons para que estes fossem usados para a edificação da igreja, para o crescimento, para o amadurecimento. Para que nós não andemos de um lado para outro, tá, cercados de doutrinas, de ensinos e de doutrinas que não nos conduzem ao amadurecimento, mas à expressão de uma religiosidade. Por isso, nós não podemos ficar de maneira que a gente possa ser levado por todo tipo de engano, mas precisamos amadurecer. Precisamos crescer, conhecer a vontade de Deus. Não tem como andarmos na vontade de Deus se não conhecermos essa vontade. Não tem como conhecermos essa vontade se não houver em nós a disposição de ter o entendimento sobre o que as Escrituras faz, fala e nos ensina, de maneira que a gente, dependendo do Espírito Santo, na sua leitura, no conhecimento, no estudo, que é algo que a gente deve fazer de forma sistemática e metódica, a gente possa crescer no amor de Deus. A gente precisa ter esse entendimento. Precisamos amadurecer, precisamos conhecer o Senhor para que a gente não seja induzido ao erro, mas conhecendo as Escrituras e tudo que ouvirmos, possamos julgar à luz do que ela fala e assim rejeitar o que são sofismas ou ensino de pessoas que querem nos induzir ao erro. Mas a gente precisa compreender a função do corpo, o propósito, a maneira de viver, para que a gente possa, seguindo a verdade, em amor, edificar
ser instrumento de Deus na edificação da igreja, para sermos exemplo, modelo, sermos imitadores de Cristo, ou seja, revelarmos Cristo em nossas ações. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós fomos feitos à imagem de Cristo, que nós temos do mesmo coração, da mesma mente, que nós fomos feitos um novo ser, que somos coparticipantes da natureza divina e que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como Cristo. Por isso, a nossa maturidade está no crescimento, de maneira que a gente possa ser cheio, ser pleno de Cristo e, assim, revelar Cristo ao mundo. E trabalharmos pelo crescimento, o amadurecimento e para que a gente expresse o amor de Deus em tudo que nós fizermos. Essa é a nossa jornada e o propósito de nossas vidas é ajudarmos uns aos outros nessa caminhada, de maneira que a gente amadureça. Que haja em nós o desejo ardente de conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade e nos empenharmos nisso, nos comprometermos com isso, para que a gente, buscando a vontade do Senhor por meio das Escrituras e no andar junto, a gente possa ser suporte uns para os outros e expressarmos o Senhor ao mundo, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor, praticando, vivendo, relacionando segundo as virtudes de Deus. Que a gente possa ter esse entendimento e, seguindo a verdade em amor, crescer, amadurecer e revelar a salvação de nosso Deus ao mundo e a maneira como nós devemos viver. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.